O pessoal, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo, nós estamos hoje com uma convidada, que eu encontrei ela no Instagram. Ela é psicóloga do Rio de Janeiro. Olha aí, cariocas. Vocês que têm problema de fobias, por isso que eu convidei ela. Ela faz um tratamento por realidade virtual. Algo muito interessante, inédito. Eu ia abrir esse programa aqui com uma barata Madagascar. Aí eu fiquei pensando, gente, quem tem fobia não vai querer ver esse programa no começo, porque eu vou mostrar a barata, vai espantar todo mundo. Maria, seja bem-vinda. E é Maria Lopes, né? Psicóloga, né? Isso. Isso. Ô, Maria, como é que começou? Como é que tu teve essa ideia de tratar as pessoas por fobia, por realidade virtual? Então, muito obrigada pelo convite, André. Estou muito grata em participar hoje aqui com você. Essa minha aventura com a realidade virtual já tem aí 4 anos. Como você falou, eu sou do Rio de Janeiro. Em um determinado momento, eu vi uma publicação da UFRJ, que é a federal aqui do Rio, convocando pessoas para participar de uma pesquisa com medo de dirigir utilizando a realidade virtual. E aí eu lembro que quando eu olhei aquilo ali na rede social, eu falei, é isso, o futuro é esse. A gente não vai ter mais como não vivenciar a tecnologia no nosso dia a dia. Deixa eu saber direito o que é isso aqui. E aí eu comecei a buscar informações, comecei a caçar se tinha alguém aqui no Brasil que estava fazendo um trabalho parecido. Encontrei uma psicóloga do Sul, se eu não me engano. Cacei todas as postagens dela até encontrar a empresa. E aí, quando eu cheguei a uma determinada empresa, eu comecei a tentar localizar outras para entender quais se encaixariam melhor com o que eu achei, com as possibilidades de atendimento, né? E aí eu fechei o pacote com uma empresa espanhola, que é a Psyos, e a Psyos é uma plataforma espanhola que já trabalha aí, acho que se eu não me engano, desde 2014 ou 2016, justamente com isso, com a realidade virtual para tratar transtornos de ansiedade, mais especificamente fobias. Então, hoje no meu consultório, eu trato a fobia há 4 anos já, trabalho com o atendimento tanto presencial quanto online, à distância também é possível ser feito esse trabalho à distância ou presencialmente. E uma demanda muito grande que eu recebo de fobias não é tão voltado para os animais, viu, André? Mas é para elevadores e também o de avião. Porém, na plataforma nós temos as fobias de animais, como barata, aranha, pombo, cachorro e gato. Então, nós temos aí a possibilidade de tratar também a fobia de animal. E nas fobias de aranha e de barata, o cenário é bem interessante, porque elas ficam em um terrário, depois você tira do terrário e coloca em cima da mesa, tem um número mínimo e um número máximo, tamanhos, pequena, média e grande. Então, a barata grande é aquela voadora, e ela chega a mexer a asinha, faz barulho, elas se aproximam bem perto da mão do avatar, sobe em cima da mão em determinado momento, voa, dando a sensação que, inclusive, está batendo no ombro. Eu já usei todas as cenas, experienciei todas as cenas antes de começar a atender, e é bem interessante a maneira como o nosso cérebro identifica que aquilo ali é o que me traz medo, apesar de não ser uma cena 100% real, mas o cérebro consegue fazer essa conexão. Então, além das cenas em 3D, nós também temos cenas reais. Uma pessoa com uma aranha passando na mão, um Rottweiler próximo da pessoa, um pastor alemão próximo. Então, a gente também tem cenas reais e cenas em 3D. Tá. Ô, Maria, agora eu quero uma pergunta que tem várias coisas na literatura, mas eu quero te fazer. Como é que alguém tem fobia? Como é que deve ter vários casos, né? Mas geralmente, em geral, deve ter uma estatística. Como é que a pessoa cria fobia de alguma coisa? Por exemplo, de avião eu entendo, porque até eu também tenho um pouco de medo de andar de avião.
E vai várias pessoas, né? Até piloto, já vi falar, mano, eu também tenho medo. Eu tô lá e se alguma coisa vermelha começa a dar emergência, minha cabeça já começa a dar uma pirada, né? E eu tenho que estar ligado em tudo. Mas do elevador, por exemplo, uma coisa tão simples. Como é que uma pessoa ela cria essa coisa da fobia? Né? E a gente sabe que hoje, por esse nosso mundo todo doido, tem muita gente com fobia, né? E acredito que agora, nessa pandemia, quando um dia, se acontecer de a gente liberar novamente, acredito que muita gente ficou com fobia agora, criou fobia. Como é que acontece isso? Então, nós precisamos entender primeiro que o ser humano ele é biopsicossocial. Imagina um tripézinho. Biopsicossocial. Parte biológica, parte psicológica, a psique do ser humano e a parte social. Eu preciso estar com esse tripé bem organizado. Se alguma coisa desse tripézinho não está bem organizado, eu vou tombar, eu vou ter um problema. Então, algumas pessoas é perceptível que são pessoas mais medrosas desde o início da vida. E aí, a gente vê também todo um cenário da família que, em determinados momentos, não colabora no sentido de deixar a criança se expor, por exemplo, porque a pessoa tem medo, e aí, quando a criança se aproxima, não, 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 tira a mão, vai te fazer mal, vai picar, vai doer, como se aquilo ali fosse algo muito grande, que na maioria das vezes não é. Uma outra possibilidade que a gente acaba adquirindo é por uma experiência difícil mesmo. Então, por exemplo, eu já conheço pessoas que nunca passaram por nada tão grande assim dentro de uma aeronave, mas perdeu pessoas em acidente de avião. Então, ela propriamente não teve problema algum, mas ela teve perda. Isso, por si só, já causa a fobia. Então, a fobia a gente pode ter, né, se criar a partir de uma experiência difícil minha, como também observando uma experiência difícil do outro. Quando você fala quando a pandemia acabar, como que nós ficaremos, te digo que já estamos. Eu tenho recebido um aumento significativo de pessoas com agorafobia. A agorafobia, ela traz um medo muito grande de lugares muito abertos ou lugares com pouca circulação, possibilidade de circulação. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma praça, que é a Praça Sans Penha, com estação do metrô, com muito movimento de comércio, muito mesmo, o ano inteiro, todos os dias da semana. E aí as pessoas começam a imaginar o seguinte: se eu for até essa praça e algo me acontecer, ela é muito cheia, eu não vou conseguir receber ajuda em tempo suficiente. Mas se a praça estiver vazia, o receio eu não vou para a praça porque a praça está vazia e se algo me acontecer também ninguém vai conseguir me ajudar. E aí, no fim das contas, a pessoa não sai, a pessoa não vai. E aí hoje eu tenho visto pessoas que já estão me procurando com o receio de se contaminar nesses ambientes sociais. Então vai vir uma mistura aí de agorafobia, as pessoas com medo de frequentar determinados lugares, misturado com o medo grande de contaminação. Então hoje eu já vejo isso tudo acontecendo. Mas de uma maneira geral, nós temos estruturas genéticas que faz com que uma pessoa ela seja um pouco mais ansiosa, tenha uma ansiedade, tenha uma depressão, tenha uma bipolaridade, enfim. Então isso vai colaborar. Se eu tenho genética para ansiedade, e eu não tenho uma rede de apoio que me fortaleça no sentido, não, vai lá, desbrave, vai, tá tudo bem, pode ir, você tem uma rede de apoio aqui atrás, o que dificilmente isso vai acontecer, porque se a família é ansiosa, já está todo mundo nesse ritmo, então nós iremos ter crianças, adolescentes medrosos e, por consequência, adultos. Então, se a gente não trata desde o começo com mais naturalidade, os animaizinhos, os bichinhos menores, né? Que as crianças, quando elas começam a andar, engatinhar, elas metem a mão em tudo. Então, a gente vê as crianças no parquinho pegando minhoca com a maior naturalidade, né, André? Como se não fosse nada. E aí, quem transforma em alguma coisa? É o pai, a mãe. Então,
eu vou te falar da história da família da minha esposa. Nós Ah, temos dois ali, dois. Uma tem medo de minhoca, que ai, uma vez numa brincadeira de criança, pegaram um monte de minhoca, jogaram minhoca nela. O nome dela ai. é Denise. Uma E experiência ela difícil chegou a ouvir, se, então. ela criou um bloqueio e uma vez tentaram correr com ela, pegaram uma minhoca, ela subiu numa árvore, se quebrou toda. Oh, meu Então, Deus. agora, depois de adulta, altos e baixos da vida dela que deu, e né, hoje ela está bem, mas eu me lembro que ela, uma vez ela contou, mas já faz uns 20 anos, que ela foi trabalhar na casa da patroa dela, e a primeira coisa que ela vê é para ver se nessa casa pode aparecer minhoca. Agora, olha a maluquice dela. Ela foi Ah, visitar, era um apartamento, e parece que é um imã, né? Chegou lá na varanda, tinha compostagem. E ela, pá, se ligou na hora. Ela, aqui tem minhoca? A mulher, sim, é que eu faço um trabalho. Daí ela disse assim, olha, eu limpo o teu apartamento, mas essa porta tem que ficar fechada e eu não entro aqui. Não, mas eu quero que tu limpe o chão. Não, aqui eu não entro. A verdade, ela combinou e nunca mais voltou lá, tá entendendo? E ela é sim. assim, ela, Deus, por exemplo, aqui na minha casa eu crio tenebro, o tenebro é numa outra peça lá, longe da casa. Se ela imaginar que tenha lá, ela não chega, olha, nem perto. Ela vai entrar na porta da sala e aqui ela vai ficar, e ela vai ficar tensa. Ela fica Sim, tensa, tensa. sim, sim, E a minha sim. esposa morre de medo de uma coisa inacreditável, o piolho de cobra. Não faz Piolho mal de para ninguém cobra. aquele miserável. Mas, e ela, se ela vê, mas olha, é um temor inacreditável. Tanto que, Então, uma época, os porque meus filhos, quando acordavam de manhã, tinha uma plantação de bananeira atrás da casa, então cria muito esse bichinho. Então ele subia pelo muro, os meus filhos já acordavam de manhã, já matava tudo, tirava tudo dali, matava, porque sabia que ela tinha medo. Um medo inacreditável. mas é porque o que acontece? A fobia, a gente entende a fobia quando a pessoa apresenta um medo e ansiedade desproporcional ao perigo real daquele objeto, do que está frente a ela. Então, a gente entende que a pessoa ela não tem um medo e sim uma fobia quando ela apresenta esse medo irreal. E aí, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, tá, mas e o que que você acha que de pior vai acontecer se você entrar no elevador? Ah, o elevador vai parar, vai dar problema, e se der problema, não vai ter circulação de ar o suficiente. Tem circulação de ar o suficiente, eu vou desmaiar, não vou conseguir pedir ajuda, não vou apertar o botãozinho, no fim das contas eu vou morrer. E aí, de uma maneira geral, é muito isso que a gente vê com os animais e também com objetos, situações, porque a gente tem fobias diferentes. Temos fobias de animais, de situações, de objeto. Então, de uma maneira geral, a pessoa ela apresenta esse medo e ansiedade desproporcional ao objeto real, que está ali na frente dela. É quase como se eu tivesse pavor de telefone, mas sem que a gente consiga compreender, e muitas das vezes nem a própria pessoa consegue explicar muito bem, né? Por que daquele medo todo? Só tenho, só sinto. E aí essa situação que você relatou, a pessoa ela fez toda essa ronda aí ao redor da casa e tal. Isso é muito comum, porque as pessoas que possuem a fobia, elas tentam controlar o máximo do que está ao redor da situação para que elas evitem surpresa. Só que, vamos combinar, André? A gente não controla nada. Nada. É isso mesmo. Nada, nada, nada. Para você ter uma ideia, olha, aqui o meu consultório fica no 10º andar, 11º por conta da garagem, e essa quarta-feira eu deixei um pouco a janela aberta para circular o ar e tudo mais, e depois que eu fechei, o paciente chegou, eu tinha uma papa-mosca na lateral, assim, da parede. E a paciente estava com a realidade virtual, a gente estava trabalhando com realidade virtual.
E eu só de olho na papa-mosca, por quê? Eu não sei se a pessoa, né, como que a pessoa vai reagir. Não é exatamente isso que a gente está tratando na realidade virtual dela. Mas aí imagina, como que eu vou imaginar uma papa-mosca no 13º andar de uma sala comercial que fica o ano inteiro com a janela fechada praticamente? Ela apareceu. Então, assim, a gente não consegue controlar nada. Nada, nada, nada. E aí a pessoa que possui fobia, ela vai fazendo justamente isso, ela vai tentando controlar tudo ao redor e ela foge. Ela foge, foge, foge. E aí o fugir é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Por quê? Quando eu meto o pé, a minha ansiedade vai lá para o pé também. Eu fico mais tranquila, o coração fica batendo normal, a minha respiração fica ok. Porém, mais adiante, quando você se deparar novamente com uma papa-mosca, você vai ter mais medo e mais ansiedade. E aí, qual é o problema disso? Geralmente as coisas vão se engrandecendo de uma maneira que daqui a pouco você não sai de casa. Então, eu já vi casos da pessoa não pegar metrô, não pegar VLT. O VLT aqui no Rio é tipo um metrô aberto, a céu aberto. Não pega metrô, não pega VLT, não andava de elevador, não pegava aquele ônibus de viagem interestadual que a porta do motorista fica fechado, não pegava ônibus normal, porque aqui no Rio de Janeiro, devido ao calor, todos os ônibus têm que ter ar-condicionado, a janela fechada. Ou seja, no fim das contas, a pessoa ela só conseguia fazer o que ela poderia fazer a pé. Limitadíssimo. A vida completamente limitada. E a gente vai vendo isso. Se a gente não enfrenta, eu vou ficando com cada vez mais medo, cada vez mais ansiedade, sofrendo cada vez mais com os sintomas da ansiedade e generalizando o meu medo. Infelizmente, é isso que vai acontecendo. Engraçado, tu vai conversando e vai surgindo um monte de pergunta. Incrível, né? Porque daí a gente começa. Eu queria te perguntar uma coisa. Num país que nem nós, temos uma cultura de deboche, muita piada, meme, qualquer coisinha todo mundo faz piada, né? E fobia é uma coisa que não é levada a sério. É Não uma coisa mesmo. que até eu acredito que muita gente deve ter um grande problema e tomara que descubra pessoas que nem você para poder realmente desencadear a vida dele, começar normal, deve sofrer com a família. Por incrível que pareça, a família, que é para ser a base de tudo, de repente é o fundo do poço para essa pessoa, né? Porque tudo é gozação, né? Deve ter alguém As que pessoas não entendem. se so, né, tem um carinho por ela, tadinha, e em vez de ajudar, né, faz tudo errado. Então, É. já chegou muitas pessoas no seu consultório com esse grande problema de ela ser a gozação da família por ter fobia, e daí, de repente, ela começa a se abrir com você, né? Coisas que talvez Uhum. ela não conseguia mais nem falar para as pessoas que estavam ao redor dela, né? Sim, tem um sentido, sim, isso que você está falando. A pessoa ela vai se sentindo cada vez mais sozinha e solitária nesse problema, porque as pessoas não entendem. É comum a gente escutar: ah, para de palhaçada, só entra nesse elevador e fecha o olho, vamos, encara. Como se a pessoa não quisesse fazer isso. Ela quer muito, ela sabe o quanto aquilo paralisa a vida dela, mas ela não consegue. Então, primeiro, que quase é difícil receber uma pessoa procurando exclusivamente por isso. Até antes da pandemia, a coisa estava se modificando. Por quê? Como aqui no Rio eu fiz muita propaganda, apareci em muitos programas de televisão, Record, por exemplo, explicando, mostrando, as pessoas começaram a me procurar exclusivamente para isso. Maria, eu vi essa reportagem, eu tenho medo de avião. Então, antes da pandemia, isso estava acontecendo. Mas, de uma maneira geral, a gente vê que a pessoa ela me procura um viés, vamos botar assim, da ansiedade, e aí
na anamnese, conforme os atendimentos vão acontecendo, aí eu vou explicando as coisas que eu faço. Eu acho que isso ficaria bom, porque eu tenho um problema com isso, eu tenho uma questão com aquilo. E aí a gente começa a desbravar. Porque, de uma maneira geral, a pessoa ela já tentou tantas vezes sozinha e não conseguiu, que ela vai se desmotivando, ela vai parando de falar para a família, ela vai parando de falar para os amigos, porque as pessoas não entendem. E isso é até um ponto favorável e vantajoso para utilizar a tecnologia. Porque imagina, estou aqui, né, no 11º andar. A pessoa da recepção me liga. Oi, Maria, a paciente chegou, pode subir? Pode. E aí a paciente fica ali aguardando o elevador chegar. Ela tem medo de elevador. Aí ela fica pensando, "Não, eu vou tentar, vou encarar, vou encarar." Aí nisso que ela está aguardando, chega mais um, mais dois, mais três. O elevador chega, as pessoas entram, ela não entra. Então, essa estrutura de ficar exposta muitas das vezes faz com que a pessoa nem fique mais ali, já suba direto de escada. Então, eu vejo a tecnologia ajudando, por quê? Porque ela não vai enfrentar dessa maneira, ela não vai enfrentar esses julgamentos que os outros seres humanos que estão ali ao redor irão fazer. Então, aqui vira um ambiente seguro, um ambiente controlável, porque eu controlo tudo. A pessoa não vai ser exposta de qualquer maneira. A gente controla tudo. Para você ter uma ideia, por exemplo, com a cena do avião, eu controlo até a intensidade da turbulência, se vai ter chuva, se vai ter tempestade, se é dia, se é noite, se a pessoa vai sentar no começo, no meio ou no fim da aeronave. Se a gente fala da aranha, eu controlo se vão ser uma aranha ou 5, se a aranha vai fazer movimentos, se o dedo do avatar vai se mexer quando a aranha estiver próximo. Então, tudo isso é controlável. E aí, o que acontece? Eu repito aquela cena diversas e diversas e diversas vezes. Porque o que nós temos na literatura ainda hoje é que, para a fobia, a exposição é a única ferramenta de resolução desse problema. Então, isso que você falou acontece demais, das pessoas começarem a se sentir vergonhosos, e fica mais introspectivo. Então, é comum a gente ver uma depressão também junto. Esse é um grande problema, né? Por que eu te Sim. convidei mais? A hora que eu te vi lá no Instagram, lá, e eu te fiz o convite, por quê? Porque quando eu comecei a criação de Tenebre, eu tenho o costume de analisar um pouco as pessoas em geral, né? Então, quando eu falava para algum amigo meu, ele dizia, cara, se eu for criar Tenebre, a minha mulher me expulsa de casa, porque ela tem terror. Aí, daí a mulher, se a mulher dele tivesse do lado, ela fazia aquela coisa, tá aí. Só que daí, conversando com mais pessoas, aí a gente vai ampliando, né? No grupos de criadores de inseto, aquela coisa toda. E teve um do rapaz do grupo que saiu, e eu sempre pergunto, por que tu saiu? Deu algum problema? Não. Cara, é o seguinte, eu tive que parar a minha criação, mano. Porque enquanto que tava numa caixinha pequena, tudo bem, tava escondida lá na minha garagem. Mas agora eu ampliei, quero ampliar, e minha mulher disse, olha, eu aguentei até agora. Eu não vou aguentar mais. Ela disse, eu morro de medo, eu não chego ali. Ele disse, eu não sabia. Eu não sabia que ela não ia ali. Sim, mas querida, tá lá dentro do recipiente, não vai pular não, cara. Tem dia que eu não durmo. Eu morro de medo daquilo ali. Parece que vai entrar debaixo da porta e vai vir me comer. Eu digo, meu, que loucura. Daí ele disse, não, eu tive que parar por causa disso, porque ou era eu, ou era os Tenebre, ou era minha esposa. Daí, depois que ela me contou o problema dela, eu disse, pô, né, mano, como é que eu vou fazer? Eu casei com a mulher, agora eu vou expor a mulher num negócio desse. Aí ele acabou com a criação dele. Era pequena, ele ia ampliar e acabou porque daí eu fico pensando, poxa, ela realmente devia ter muito medo para ter passado isso para ele ter acabado, né, com o que ele queria. Ele disse, não dá mais. Então eu pensei, poxa, um bichinho tão inofensivo,
A gente nem, tanto que quando ele está na claridade, ele entra, né? Da ração, ele não fica exposto. Entendem? É igual a Uhum. minhoca. Minhoca não gosta de ficar, né? Ela entra Ela dentro da terra. é, E como é que a pessoa consegue ter, né, esse medo, algum trauma, alguma coisa que criou, alguma coisa lá na. Ah, isso que eu quero te perguntar. ah, Eu estou falando, mas eu quero perguntas importantes. A maioria uhum. das pessoas que aparecem no teu consultório, vem te buscar, né, para ajuda, a maioria é de que idade? Eu sei que é várias idades que você atende, mas tem uma Adultos, porcentagem de idade, um grupo maior. Qual são seria esse adultos, grupo? são pessoas adultas. São pessoas Adultas. adultas, sim. São pessoas adultas que vai vendo, infelizmente, são pessoas adultas. Digo infelizmente por quê? Porque me procuram já quando está nesse nível de gravidade dessa moça que você comentou, de fechar os olhos e imaginar o bichinho entrando por debaixo da porta, né? E aí, nesse nível, geralmente, o que que a pessoa ela vai ter? Ela vai ter prejuízos sociais. E o prejuízo social, quando a gente pega o DSM-5, que é a nossa Bíblia aí de saúde mental, que traz todas as informações de todos os transtornos, a gente vê que essa disfunção na parte social, ela é fator praticamente em todos os transtornos. Mexeu com a parte social, algo de errado não está certo. Uhum. Então, para a fobia é assim também. Então, infelizmente, a grande maioria que me busca são pessoas adultas. E aí, a pessoa adulta, ela já tem o cérebro formado, já tem suas crenças, já tem sua rigidez. Tem como a gente melhorar? Tem. Tenho casos de sucesso lindíssimos. Mas quando eu pego o atendimento de um pré-adolescente, um adolescente, o negócio faz assim, ó. Quando vê, a pessoa já melhorou. É rapidíssimo. Uhum. Claro que somando a uma rede de apoio funcional, que vai entender que o atendimento não é somente os 50 minutos, uma vez na semana. Eu peço para que essa pessoa se exponha sempre que possível, porque senão vai ficar cada vez, vai demorar mais tempo para a pessoa perceber, né, ter uma alta clínica, vamos botar assim. Então, se eu preciso me expor, eu preciso. Maria, por exemplo, já aconteceu comigo. A pessoa veio tratar medo de elevador, mas morava em casa. Então, não tem tanto acesso assim a elevador. Imagina os elevadores da cena que a gente trabalha, então. Se a pessoa ela não vai ter um bichinho na frente dela para ficar observando os detalhes do bichinho, imagina o bichinho que a gente trabalhou na realidade virtual, então, né? E aí, tendo todo esse suporte, os adolescentes e os jovens fluem muito rápido. O adulto ele precisa ter esse comprometimento maior, tem muitos resultados, sim. Então, já tive gente que me procurou para medo de tempestade 3 meses antes do verão. Aí eu até brinquei, falei assim, ai meu Deus, sério, 3 meses para o verão, que cai um pé d'água sempre, com muita volume muito alto. E aí nós fizemos todas as cenas possíveis que eu podia ativar a tempestade. Peguei cena de avião, de medo de dirigir, de escuro. Todas as cenas que eu podia ativar a tempestade, eu coloquei a pessoa. E além da realidade virtual, eu fiz também o MDR. O MDR é uma outra especialização que eu tenho, que eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. O MDR é uma outra especialização que é muito focado para traumas, para transtorno de estresse pós-traumático, mas funciona muito bem com transtornos de ansiedade. Então, geralmente eu faço esse combo de botar a pessoa na realidade virtual e também fazer as atividades do MDR, que é uma atividade mais voltada para a parte cerebral. A gente faz uma estimulação cerebral através de movimentos bilaterais. A gente vai diminuindo o grau de desconforto de algumas cenas e a gente consegue criar, fortalecer crenças positivas daquela pessoa. E foi fenomenal, assim, foi lindíssimo o atendimento.
Com menos de 3 meses, a pessoa ela já estava de alta. E eu Que tenho bom. contato até hoje, passou por diversas Aham, tempestades, chuva, e aham. tá bem, trabalhando, socializando, enfim, né, fazendo as coisas que precisa ser feito no dia a dia. Mas o que eu tenho mais realmente são pessoas adultas. Adultas. Então, é por isso mesmo que eu até te perguntei, sabe por quê? Eu li numa revista uns anos atrás e falou sobre traumas, né? E muitas vezes a criança passa por traumas, diversos tipos de traumas, né? Os jovens passam por determinado tipo de traumas. E falando sobre, né, comportamento sexual, tudo, que muitas vezes aquela coisa da liberdade já de jovem, muito jovem, e vai aguentando, vai levando a vida, e determinado tempo, depois dos 30, parece que dá um clique. É o que eu li na revista, e entendi isso. Que parece que Uhum. muita coisa que aconteceu na juventude ou quando era infantil, volta todo aquele sentimento de culpa, tudo depois dos 30 anos, parece. E a pessoa fica perdida, né? Não sabe mais nem quem ela é. Ela tá profissionalmente bem, de repente tem até uma família formada, mas de repente se vê com aquele monte de sentimento que ela não entende, que veio lá do passado e ela não consegue mais lidar com isso. E isso gera, aí na revista estava falando, isso gera depressão, né? Muitas pessoas entram em depressão e não sabem nem por quê, mas tem, se for buscar, aí um profissional falou, é lá atrás, é lá atrás, e começa lá da infância, vem, né? E confere isso, Maria. Hum, Não é que está totalmente errado, não. A gente vê crianças passando por situações difíceis, adolescentes também. Hoje, os pais já valorizam mais a busca pelo atendimento psicológico. Então, sempre tive demanda de adolescentes, de crianças, buscando para melhorar determinadas situações. Eu acho que a questão do adulto é que chega um momento que todo esse movimento mais acelerado que a gente tem aos 20, que é trabalho, faculdade, roda de amigos, fim de semana, essa aceleração constante que faz com que a gente não pense muito para dentro, né, pelo que nós temos, nós somos, quando a gente chega na fase dos 30, a coisa dá uma desacelerada. E aí, quer ver, por exemplo, é bem parecido com o que a gente vivenciou no passado. Todo mundo, tu, acelerado, daqui a pouco, pum, todo mundo dentro de casa. Rompimentos de casamento, brigas infinitas, casais que se separaram e a gente ficou, meu Deus, mas como assim? Pareciam ser tão sólidos. E outros que não pareciam ser tão sólidos se solidificaram. Então, percebo que quando a gente vai envelhecendo e vai criando também a nossa própria família, é comum a gente começar a ter um pouco mais de medo. Ficamos um pouco mais medrosos. E se algo me acontecer? E se? Esse e se que pega. Porque, diferente dos animais, que também vivenciam o medo e a ansiedade, mas não tem essa parte cognitiva elaborada como nós temos, depois que a situação passa, o animal volta rapidamente à sua normalidade. O ser humano não. O ser humano tem a parte cognitiva. Então, ele vai ficar pensando, e ruminando, e remoendo, e pensando, e pensando, e pensando. Então, já escutei pessoa com seus, né, um pouco mais de idade, mas eu podia ter passado por tal coisa, eu podia ter vivenciado algo difícil, mas e se isso acontecesse, se isso, aquilo, outro acontecesse, lá naquele adolescente do passado, né? Então, assim, mas não passou, você está viva aqui, você está bem, está ok, está com saúde. Então, o que acontece muito também é que, quando a gente vai ficando mais velho, nós passamos a ter um pouco mais de independência financeira. E aí eu posso custear os meus tratamentos. Eu não preciso dar tanta satisfação para pai e mãe de porque eu estou indo em psicólogo, de porque eu estou tomando um antidepressivo ou um remédio de ansiedade.
né? Então, assim, não é que aos 20, 15, 20, a pessoa não vai ter quadro de depressão, muito pelo contrário, é justamente nessa faixa etária dos 14, 15, que a gente vai ver um início muito forte de depressão. Uhum. Muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. A diferença é que a pessoa não tem como pagar. Então, ela vai ter que abrir o jogo para a família. E aí, se ela não tem uma família receptiva, a gente vê altos índices de suicídio, por exemplo, com os adolescentes, com os jovens adultos, né, que não têm rede de apoio. Então, o trauma vai acontecer em todas as faixas etárias, infelizmente. Mas depois dos 30, a gente tem um pouco mais de organização financeira, né? A gente tem um pouco mais de liberdade, aí fica mais fácil para pagar psicólogo, ir para psiquiatra, sem dar muita satisfação. Não, é verdade. É assim, ó, eu quero conversar contigo, mas eu não quero em assuntos muito pesados. Por exemplo, suicídio, porque eu tive experiências de conhecidos meus, e desde a infância também, de pessoas que cometeram isso. E eu sei que muitas vezes tem alguém do outro lado esperando só um ato de coragem, alguém que fale alguma coisa para ela ter coragem também para fazer, né? Porque eu já li sobre isso também, né? E é uma coisa realmente que choca todo mundo, né? E eu vi alguns casos aqui na Grande Florianópolis, onde eu moro aqui, moro numa cidade pequena hoje, mas na Grande Florianópolis teve um ano aí que eu vi de 3 conhecidos que conheciam pessoas que, Olha, infelizmente, né, perderam a vida, né? Teve até bem, não vou chegar muito aqui, mas teve aqui na minha cidade aqui, teve alguém também que por causa de chantagem, ele, né, pegou e fez também. Então chegou nisso, né? Imagina a pressão que essa pessoa estava sofrendo, né, para chegar nesse limite de querer não, porque ela acha que quando ela terminar com a vida dela, todos os problemas dela vão acabar, e realmente vão acabar, né? O problema mas dela, sim. Só que ela vai passar ela um vai monte, deixar, ela ela vai, vai deixar muitos ela vai deixar problemas. um monte para quem ama ela, né? Então é um Sim, problema sério, né? E vai criar um monte de trauma, né? Eu e ainda não, eu não tive, não tive como é que é, membros da minha família, mas eu tenho amigos que tiveram pai, tiveram irmão, né? Infelizmente eu teve essa, mas eu vejo como essas pessoas que eu quero dizer para ti têm trauma, sim, de ter convivido com isso, né? sim. Dizem, André, que a família que tem um suicida é uma família que vai ficar marcada para o resto da vida. Uhum. Porque marca mesmo. Marca, marca, imagina, né? Marca sim. Mas aí a gente já entra por outro viés, que é o TEPT, que é o É. transtorno de estresse pós-traumático. Já é uma outra maneira, né, de se Uhum. caminhar, de trabalhar. Alguns com exposição também, mas outros nem tanto. Porque, assim, ó, por exemplo, como já diz o ditado, né? Casa de espeto, ferreiro de pau. Tem um assim? É. A Mônica aqui não começou a trabalhar com fobia também por qualquer coisa. Sempre tive fobia de aranha, sempre. De ver aquelas piquititicas, assim, perninha fina na lateral da parede, já estava enlouquecida. E aí eu lembro que durante a minha especialização, eu recebi no curso uma professora que é especialista em transtorno de estresse pós-traumático, e da Inglaterra. Ela tinha escrito um livro falando dos soldados quando chegavam do Afeganistão na época, e ela perguntou na turma quem tem medo de aranha. E aí, no automático, porque tipo, a vida inteira era uma coisa unida, Maria Aranha e medo. Era isso. E aí eu levantei a mão, ela me convidou, abriu um iPad assim enorme, uma aranha gigantesca ali na foto, mas era muito grande. E aí eu fiquei olhando, 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 olhando para a aranha. Aí, em determinado momento, ela agora faz carinho, encosta na aranha. Isso pela foto só. Sim. Eu encostando, eu falando, minha mão tá suada. Ela, o Brasil é quente, tentando dar uma amenizada na situação. Eu fiquei uns 40 minutos ali ocupando a hora da aula,
com a minha exposição. E aí, no fim, ela falou assim, olha, se você fosse para a Inglaterra comigo, nossa meta terapêutica seria você ter uma caranguejeira de estimação. Aí eu pensei, nem a pau, Juvenal, mas eu me comprometo a me expor. Então, daquele dia em diante, eu passei a me expor sempre. Então, se aparecesse uma aranha na casa da minha mãe, eu parava, ficava olhando, 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 até me sentir menos ansiosa. Passei a conseguir, por exemplo, algo que eu sempre quis fazer, que era acampar. Não, nunca tinha feito antes por medo de me deparar com uma aranha. Eu consegui acampar, eu me exponho ainda hoje, acompanho vários canais de aracnídeos no Facebook, no Instagram, com a Toca das Até essa Tarântulas lá. semana eu vou falar com um rapaz que ele cria aranha em casa. Por O incrível da que Toca das pareça. Essa Tarântulas? semana eu vou conversar com ele. Daí na outra semana ainda eu vou colocar o vídeo. É O da jovem ele, é Toca? Tu bem vai falar com jovem ele. ele? Eu acho que não tem 20 anos ele. Ele é cheio das aranhas ele. É o da Toca das Tarântulas? Não, não, não é. Não é esse aí, mas é outro Outro? rapaz que eu achei ali perdido e eu É, convidei ele. Não, vou falar contigo. pois é. E Eu aí, tinha uma caranguejeira, hum, nós tínhamos um sítio na serra. Quando você entrava na varanda do nosso sítio, era a casa de madeira, tinha um buraco. Quando eu comprei aquela casa, já tinha um buraco no forro, um buraquinho de nada assim. Eu deixei é aquele, a casa deixei dela. lá porque a gente tampava ela com uma planta, na verdade. E um dia eu vi um bicho lá e eu vi que era uma caranguejeira que vivia ali em cima. Ela vivia. Nunca foi mal para nós, né? Nunca. O pessoal se assustava quando via ela no buraco, fora do buraco, assim, o pessoal olhava, eu digo, meu Deus, cara, tu é louco. Eu digo, rapaz, deixa ela ler. Ô, André, tu deu mole, cobrava aluguel dela, É, bonitinho. pois é. Como assim? Mas, ô, tu falou ali que tem gente com medo de pombo. Eu vi Sim, uma comédia um tempo atrás e o cara tinha medo de pombo. E era muito engraçado. Agora tinha uma ideia e fiquei pensando, pô, gente com medo de pombo. Tem gente com medo de pombo, né? E todo mundo leva na pombo. brincadeira. Coitada dessa pessoa que tem esse bloqueio. Porque, cara, É onde tu vai no horrível. Brasil hoje tem pombo, cara? Sim, sim. E é horrível, porque geralmente as pessoas ao redor que sabem acabam fazendo gracinha, acabam espantando o pombo justamente para a direção da pessoa, né? Então, assim, isso não facilita. Porque o que que a gente tem de possibilidade de exposição? A gente pode ir devagar, degrau por degrau, ou a gente pode fazer uma inundação, tacar a pessoa já lá. Então, por exemplo, no degrau por degrau, a gente faz uma hierarquia de exposição de 1 a 10, do que causa menos ansiedade até o que causa mais ansiedade. A gente vai começar com o que causa menos. É olhar de longe a aranha lá no canto da parede. E a número 1 seria eu encostar em uma aranha. Tá? Então, a gente vai fazendo isso de degrau em degrau. Na inundação, não. Eu já meto você numa sala com uma caranguejeira e você vai ter que ficar na sala com a caranguejeira. Como já recebi, uma vez eu acabei comentando com uma paciente, que não era nada de fobia da parte dela, não, mas acabei comentando com uma paciente que eu sempre trabalhei, sempre lutei contra o medo de aranha, e aí a Bonita encontrou um vídeo justamente de uma exposição assim. A moça entrou na sala e a caranguejeira estava ali em cima da mesa e ficou com a caranguejeira, aí daqui a pouco entrou mais uma pessoa, aí botou uma outra caranguejeira. Aí, para tentar diminuir essa resposta automática que o nosso cérebro primitivo acaba trazendo de informação, tipo, você só vai poder se movimentar se você tiver 100% com tudo controlado 100%, sabendo que não vai dar nada de errado, não tiver nenhum tipo de medo. Então, lutar contra esse esquema pré-histórico no ser humano é difícil. E aí, nesse vídeo, pediram para ela dar um nome para a caranguejeira, para tentar quebrar essa ideia de que o animal é extremamente perigoso. E a caranguejeira não vai matar, né? O veneno dela não é assim. Vai causar uma dor no local, porque, pelo que eu sei, mas não é aquilo que vai matar, diferente de uma armadeira, né? Uma aranha marrom já aí é outra história.
Mas a caranguejeira pode causar o quê? Uma coceira, porque ela vai mexer com as patinhas de trás, assim, na bundinha, né? Para soltar os pelinhos, e aquilo vai te dar uma urticária. Então, no vídeo, ela deu nome para as caranguejeiras, para tentar diminuir esse medo, fazer essa aproximação, e no final ela tinha que encostar na patinha, né, da caranguejeira, e ela conseguiu encostar. E aí essa paciente me mandou e falou, e ficou me sacaneando. Você tem que ver o vídeo até o fim, você tem que ver o vídeo até o fim, vou perguntar o que que teve no final. Eu falei, eu vou assistir. Aí eu peguei e falei, assisti, interessante, né? Ela passando a mão na caranguejeira e tal. Então, até hoje eu me exponho, e aí o que eu percebo? Que no início da minha exposição, e eu trago isso para minha galera, gente, no início da exposição, você vai continuar com medo, o coração vai acelerar, a visão vai ficar turva, a mão vai ficar tremendo, mas você precisa continuar, porque hoje eu já não sinto nada disso. Então, por exemplo, a papamosca estava aqui na quarta-feira. Eu olhei, não falei nada. Quando a menina foi embora, eu fui lá e matei a bichinha. É a melhor alternativa? Eu sei que não, mas eu não tinha como deixar ela aqui, eu não venho sempre para o consultório. Eu falei assim, daqui a pouco esse bicho está enorme, porque elas crescem rápido. E aí, se pular em alguém, eu não sei qual vai ser a reação da pessoa. E como é que é Mas eu já chamado? consigo lidar. Agora que falaste, tá? Tu já teve medo de aranha em algum momento da tua vida, né? Uhum. Mas quando tu viu a aranha, te criou um alerta. Te Sim, meu criou, olho bateu. não, e criou um alerta em ti. Tanto que Sim, depois sim, que a paciente foi, né, tu eliminou esse problema. sim. Agora eu te falo uma coisa, esse mesmo alerta que o teu cérebro fez com a mosca, com a aranha, a Uhum. pessoa que tem problema com elevador e já passou no consultório, já se tratou, determinado momento ela lá dentro do elevador, ela também pode criar uma. Então, provavelmente um paciente já falou isso para ti. Eu estava Sim. tão bem e de repente eu estava lá dentro, meu Deus, e ficou toda, né? É, mas não é tão assim. O que que acontece? O medo e a ansiedade servem para proteger a nossa vida. Sim. É para isso. Se eu não tenho medo, para que que eu vou olhar na hora de atravessar a rua? Não tenho medo? E aí, minha filha, já era, né? Morreu. Então, o medo e a ansiedade servem para proteger a nossa vida. A questão é que a ansiedade, ela gera alguns mecanismos de alerta. E aí, quando esse alerta ele é ativado, e algumas pessoas parecem que ficam com esse alerta ativado o tempo inteiro, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa está o tempo todo em um estado de alerta, algo vai acontecer o tempo todo. O que que a gente vê? A gente vê três maneiras de lidar com esse estado de alerta. Ou a gente vai fugir, ou a gente vai lutar, ou a gente vai congelar. Então, nós temos alguns animais, e aí você que é mais dessa parte da biologia, você vai ter conhecimento para me passar. Nós temos alguns animais que, quando eles percebem que eles podem ser caçados, eles congelam, e alguns chegam a ponto de soltar odor ruim Sim, para sim, tem vários, disfarçar, vários. Aham. disfarçar o predador, tipo, isso aqui eu não vou comer, não, isso aqui já passou do ponto, ele está fedido demais. E aí, quando o predador vai embora, ele precisa rapidamente se debater inteiro, porque senão aí realmente ele vai morrer. E aí, o que que nós, seres humanos, fazemos? Em algumas situações, as pessoas travam. Ela congela. Ela não consegue ter reação. Em outros momentos, a gente, sem nem pensar direito, a gente foge. Então, o que que seria o meu fugir aqui, talvez? Se imagina a cena, a pessoa sentada aqui no sofá, com óculos no rosto, a papamosca que era desse tamanhozinho na lateral, da parede lateral. Se eu vou fugir, eu vou deixar passar a pessoa sozinha aqui? Não vai dar certo isso, né? Não vai dar Uhum. certo. Mas em muitos momentos eu fugi e não quis encontrar, né, me deparar com a aranha, outra pessoa que fugiu e não entrou no elevador e por aí vai. O que que acontece? Depois que você consegue vencer esse problema e a coisa fica um pouco mais ok de se levar,
eu preciso sempre estar me expondo, porque senão eu vou voltar a sentir daquela maneira como era antes. Então, se você está dentro do elevador, você está bem, e do nada alguma coisa ativou o seu alerta e você passou a se sentir mal de novo, o que a gente precisa entender é o que passou na sua cabeça, a ponto de ativar novamente esse alerta que não estava e fez você se sentir mal e querer sair no primeiro andar possível. Então, no atendimento psicológico, a gente não faz só essa parte do comportamento, de pegar e botar a pessoa na cena. A gente precisa trabalhar os pensamentos também, as cognições também, porque uma coisa vai estar ligada à outra. Se eu penso sempre, o tempo todo que se aquilo ali encostar em mim eu vou morrer, eu preciso quebrar essa crença. Isso não é uma verdade absoluta. Se aquela papamosca pulasse em mim, eu não ia morrer. Entende? Agora a diferença é essa, que talvez quem vai morrer é o bichinho, porque eu sou muito maior que ele. Né? Então, assim, não preciso. Quer ver, por exemplo, hoje vindo para cá para o consultório, eu estava com o vidro do carro aberto e tem aquela lateral assim em cima do vidro, sabe? Aquele para não cair água de chuva. E aí, em um determinado momento, eu percebi um movimento. Aí, quando parou, o carro parou no sinal, eu olhei, era uma aranha pequenininha. Eu falei, Te cara, eu vou fechar persegue, te persegue. esse eu falei, eu vou fechar esse vidro para ela não entrar. Porque, imagina, eu tô aqui desde 9 horas da manhã, a bichinha vai ficar presa, né? Vai morrer desidratada, né? Aí eu fechei o vidro, liguei o ar-condicionado e deixei ela ali. Quando eu cheguei aqui na garagem, simplesmente eu abri, peguei minha bolsa, meti o pé, não me preocupei em procurar cadê para onde ela foi. Muito Entendi. provavelmente o vento levou, entendeu? Mas aí eu vim, trabalhei, atendi normal pela manhã, agora à tarde, a vida normal. Então, assim, não fico gastando mais meu cérebro com e se ela entrou? E se ela estiver dentro do carro agora? Uhum. Não, minha cabeça já vai para outro lugar, né? Que provavelmente o vento levou e está tudo bem. Ok, está tudo bem. Então, eu vou pegar o carro agora na hora de ir embora e a vida se segue. Segue. Ô, Maria, Segue. hoje, né? Vamos começar assim, crianças que aparecem no teu consultório. Durante um ano, é, é o mesmo diagnóstico sempre, quase? A gente sabe que tem vários tipos, mas hoje, do jeito que a gente está, o comportamento eu acho assim, estranho até, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Mas quando aparecem as crianças, geralmente tu vê que é tudo é o mesmo diagnóstico, vamos dizer, para cada vários comportamentos. Mas chega a dar o mesmo diagnóstico para aquelas crianças? Ou cada Não, um é diferente do outro totalmente? totalmente não. Porque, olha só, se a gente fala de um diagnóstico, eu tenho sintomas bem específicos. Então, se eu falo de ansiedade, eu tenho sintomas bem específicos de ansiedade, assim como depressão e por aí vai. E aí o que eu vejo muito são crianças, pré-adolescentes, sofrendo muito porque não estão com os amigos, porque voltaram a ter dificuldade de se comunicar, de interagir, cobranças constantes de querer fazer parte de grupos e não ser aceito em determinados grupos. E aí isso vai gerar para uns quadro de depressão e para outros quadros de ansiedade. Porque se por esse caminho eu não estou sendo valorizado, a gente vê uma tendência de tentar buscar um outro caminho para chamar uma atenção que às vezes a pessoa não vai conseguir fazer, como, por exemplo, ser um excelente aluno. E aí fica ansioso. Então, de uma maneira geral, no atendimento, eu recebo muito pequenos, né, galera menorzinha, já com sintomas claros de ansiedade, as meninas com sintomas claros de distorção de imagem, achando que é feia, que o nariz é torto, porque alguém falou isso, alguém falou aquilo. E isso me dá um receio, porque pode ser um caminho muito ruim para um transtorno alimentar na adolescência, e também crianças com depressão. E crianças com questão de raiva, questão de limites, como, por exemplo, o TOD, que é o transtorno positivo desafiador,
que não é muito a minha área, não. Eu trabalho mais para os transtornos de ansiedade. Mas para os pequenos é mais ou menos isso que eu vejo. Ansiedade, depressão, uma distorção da imagem, medos muito grandes, tipo, medo de mosca. Mas, em compensação, me mandar foto com uma lagartixa na mão, aí eu fico, você está me bugando, meu anjo. Como que você pega uma lagartixa na mão e está com medo de mosca? Porque não é real, né? O medo não é real. O medo real não é desproporcional para aquela situação. E para ela, a mosca é muito mais perigosa do que a lagartixa. Então, eu vejo muito isso: ansiedade, depressão, distorção de imagem, raiva também. Então, com os pequenos é o que eu mais recebo. Hoje falasse dos pequenos agora, geralmente quando uma criança tem um problema, geralmente para mim que eu vejo, né? Ou ela é muito magra, ou geralmente acima do peso. Tu recebe muitas crianças acima do peso por causa dos seus problemas psicológicos, eles descarregam tudo na comida. Não exclusivamente por questão da parte psicológica, não. É muito mais por uma questão de descontrole da família como um todo. Então, a gente vai ver pai e mãe também com sobrepeso, ou pai e mãe com histórico de alguma cirurgia de estômago, né, a bariátrica. E aí, aquela criança vai vir com a genética já do ganho de peso. Olha só, né? Então, geralmente, o ganho de peso é muito mais uma questão da família. Claro que a gente vai ter aí alguns menorzinhos que, por conta da ansiedade, vão sentir mais necessidade de um doce, por exemplo, mas quando a gente conversa com pai e mãe, a moçada também está acima do peso, na grande maioria das vezes. E aí, imagina, né? Como que você vai falar para a criança? Você só vai comer brócolis de segunda a sexta. E aí o irmãozinho está comendo batata frita e a mãe está comendo uma parmegiana. Por que que eu vou comer brócolis? Então, eu quero te falar uma coisa agora. Aqui em casa nós estamos numa dieta legal, assim, né? E eu tenho que perder bastante quilos, eliminar, na verdade. E ontem eu pequei. Eu digo, já pequei, né? Eu estava indo bem e ontem eu realmente, opa. Eu acordei de manhã bipolar, sabe? De cara fechada, bravo comigo mesmo. Mas olha, levou umas 2 horas até eu, sabe, absorver tudo. Aí hoje ainda disse para mim, ó, hoje só faz um caldinho de meio-dia, eu não vou comer, né? Eu ontem errei e comprei umas coisas, não vou comer mais, eu vou seguir minha dieta. E eu falo isso também para meus filhos, né? Embora nenhum deles é obeso, mas eu digo para eles, ó, vocês tomem cuidado, mano. Tomem cuidado que eu ensinei vocês tudo errado, mano, né? Ensinei vocês errado. Eu dei muita Então, comida para vocês, tá? O olha, banquete era enorme, tá? E ensinei vocês errado. Vocês têm que se arrumar para não ficar que nem eu. É isso que eu digo para eles. porque antigamente a gente escutava muito assim, não, tem que comer tudo, tem que raspar o prato, porque a gente vem de histórico familiar de pobreza, né? O Brasil teve uma época aí Sim, que a inflação era altíssima, então tinha que comer realmente tudo, não podia jogar fora, era, né, uma coisa absurda, como a gente está vivendo hoje, enfim. Mas é só para fazer uma observação assim, você não acordou bipolar, tá? A gente precisa quebrar um pouco essas falas, desculpa, sim. porque senão a gente acaba diminuindo a dor de quem realmente é bipolar. Bipolar é algo assim bem diferente disso. Você acordou irritado com você mesmo de ter permitido essa escapulida sem a necessidade da escapulida ter acontecido. E aí a gente precisa tomar conta, porque muitas coisas, ó, é daqui, E é é mesmo. o que a gente está pensando. E aí, geralmente a gente pensa assim, eu não vou pegar o elevador, não. Eu vou pela escada, que é melhor. Aí quando a gente fala de comida, a gente pensa, mas hoje é véspera de feriado, né? Trabalhei a semana inteira, acho que eu mereço.
Aí umzinho só não vai fazer diferença, não. Então, é muito pelos pensamentos permissivos que a gente vai criando. Quando a gente fala, por exemplo, de transtorno alimentar, na realidade virtual, nós também temos cena de transtorno alimentar. Temos 2 cenas bem específicas, que é para você avaliar a escala de silhueta, que você vai avaliar o tamanho que você acredita que está o seu corpo e também o tamanho que você gostaria que o seu corpo tivesse. E uma outra cena é a pessoa fazendo a ingestão de alguns alimentos, tipo alimentos hipercalórico, como hipocalórico. Então, desde uma salada com uma água até um hambúrguer com refrigerante. E o que a gente pode fazer de adaptações nesse caso? Enquanto a pessoa está ali comendo, né, o avatar está levando até a boca, porque como que o avatar vai fazer o pedaço do hambúrguer e até a Tu boca tens dele? isso no teu programa ali, virtual ali? É Sério? tecnologia, sim, é pelo olhar. Pelo olhar você vai Pô, eu vou olhar comprar para um a desse para direção. mim, cara. Eu vou comer virtualmente, Não cara. Ô, vai pode, ser é legal. só para profissional, você tem que comprovar, você tem que passar número do conselho, você tem que comprovar que você é psicólogo, mandar foto do Sim, sim, diploma, sim. é todo organizado mesmo. Daqui a Mas, 5 anos eu tô aí, hein? 5 anos para é, fazer uma faculdade? mas o Cinco que anos? acontece? 5 anos. Daqui a É, 5 anos eu tô aí para comprar esse aparelho aí. porque o que acontece? Ó, vou até mostrar. Esse aqui é o Sim, mostra, óculos, né? mostra. Aham. A gente faz o seguinte: quando a gente vai fazer o atendimento, a gente precisa ter um. Eu tenho aqui no consultório um aparelho celular só para isso, só para fazer o Aham. atendimento. E aí a gente coloca o telefone aqui, né? Sim. Encaixa o telefone, e o que a pessoa vai ver vai ser o que vai ser passado aqui pelo telefone. Eu encaixo e coloco no rosto, né? Encaixo aqui e Sim, sim. coloco. Aham. Então, algumas cenas que o avatar precisa se movimentar, ele vai se movimentar através dos seus olhos. Então, você vai mirar para um determinado ponto, você vai ver que ele vai ser carregado, e quando ficar todo carregadinho, purum, você escolheu. Então, com transtorno alimentar, você vai estar com óculos e você vai olhar para baixo, você vai ver a mesa, o prato. E aí você olha para o brócolis. Quando fizer tudo ali com brócolis, carregar toda a parte do brócolis, o seu avatar vai fazer o movimento de pegar com um garfo. Então, quando a gente faz, por exemplo, isso, a gente pode pedir para a pessoa trazer algum alimento e aí deixar na frente e fazer o mesmo movimento e a pessoa mastigar aquele alimento. Por quê? No transtornos alimentares, né, a pessoa ela tenta de tudo não ter contato com aquele alimento. E alguns pensamentos meio ilusórios, de, por exemplo, não vou usar essa mesma panela porque o André fez miojo nessa panela. A pessoa nunca mais na vida usa a panela. Que coisa Tá? doida, Então, mana. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. sim, sim. Mas, de uma maneira geral, aqui quando a gente trata as fobias, é essa tecnologia aqui que eu utilizo, e não é só isso, eu evito falar com a pessoa ao longo do atendimento, então, pela plataforma, eu consigo digitar e ela vai receber como se fosse uma Ah, mensagem tá. aqui. Pera aí. A pessoa tá lá no teu consultório, você daí pede para ela colocar e você no Isso, seu computador consegue ver o que ela tá vendo. sim, consigo. Ah, entendi. A pessoa vai usar também um fone de ouvido Aham. para tentar eliminar o máximo possível dos sons aqui Sim. ao redor, né? E ajudar com que ela se insira ainda mais na cena. E nós temos esse aparelho que é um sensor de biofeedback, que a gente coloca no dedo da pessoa, e aí esse sensor vai mostrar picos de ansiedade. Para que isso aqui é importante quando está no presencial? Porque se eu estou vendo que está aumentando, eu não posso tirar a pessoa da cena, porque se eu tirar, eu estou fazendo ela fugir. Entendi. Eu preciso manter ela ali na cena. Só vou tirar ela daquela cena quando o pico estiver diminuindo. Está diminuindo, diminuindo, se mantém numa diminuição, aí eu posso fazer a retirada da pessoa da cena. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, quando eu faço à distância, basta que a pessoa tenha um aparelho celular que funcione o giroscópio, que é a bússola,
Por quê? Porque com o giroscópio, para onde ela olhar, ela vai conseguir ver cenas diferentes. Se não tiver o giroscópio, vai ficar tudo a mesma coisa. Ela não vai conseguir olhar o Sim. pé do avatar, por exemplo. Aham. Se a pessoa não tiver o óculos desse, eu mando um kit. Eu mando um kit com o óculos de realidade virtual. Eu mando um kit com o meu último livro, que eu trago um capítulo que eu falo sobre claustrofobia, medo de Pode elevador. botar o teu livro mais perto da câmera aí, ó. Peraí, daí assim, a construção e desafios, psicólogo clínico no Setting terapêutico. Gabriela Tavares. Isso, aí eu tenho um capítulo aqui, né? Eu escrevi um capítulo no livro que eu trago Ah, justamente o uso da tecnologia, o uso da realidade virtual no processo psicoterapêutico. Então, a pessoa vai receber também. Por que que eu coloco junto? Porque eu já trago a experiência da realidade virtual aqui. sim. Então, se a pessoa conseguir ler o capítulo, ela já vai entender um pouco de como vai ser esse processo. E envio também uma mensagem de boas-vindas explicando como baixar o aplicativo da empresa, porque o aplicativo tem 2 cenas que ela pode utilizar sem estar vinculado a mim. E aí, como que eu faço para a pessoa que está lá na casa dela conseguir assistir o negócio que eu estou mandando daqui? Eu acesso a plataforma, que é um site, e a pessoa, quando baixa o aplicativo, ela vai receber um código. Ela me passa esse código, eu vinculo na plataforma e acabou. Eu não preciso de fio. Não preciso de fio. Nem aqui eu preciso de fio. Então, basta um código que eu vinculo e, uma vez vinculado, tudo que eu mandar para ela assistir, ela vai assistir. Então, a gente coloca as cenas de acordo com a programação que nós duas, eu e a pessoa, elabora da hierarquia de exposição dela. Né? Então, isso é tudo com a Ô, tecnologia. Maria, na verdade, você então é uma psicóloga para frente, né, mano? Tu saiu assim, tu Sim, observou que tinha um modelo que poderia ser aplicado, né? Por exemplo, hoje, se eu quiser marcar uma consulta contigo, né? Eu sou Maria, tô com um problema, precisa ir, daí tu, né, a gente vai conversando, independente da pessoa, aí você olha, né? É assim, eu vou mandar o kit para você, é feito assim. E aqui de Santa Catarina você fala comigo. E se tiver um sim, brasileiro lá em Portugal, nos Estados Unidos, que está procurando uma faço. psicóloga, e você Faço deve hoje estar em morando dia. fora do país, que vê esse programa, eu acho que Aham, tem uns dois que vê o programa aí fora, que eu sei. Se tiver um problema, pode falar com a Maria, que ela vai atender virtualmente vocês. sim. Pô, muito Eu já legal isso faço, aí, mano. Sabe que eu não sabia nem. Sabe que nunca me passou pela minha cabeça que um eu já psicólogo faço, poderia fazer eu isso? já faço. Eu tenho uma paciente que é de Portugal, uma portuguesa, Ah, é e ela, mesmo? ela tem um óculos desse, e nós precisávamos trabalhar a ressonância magnética, que ela ia fazer um exame de ressonância magnética. E ela conseguiu o óculos, pegou emprestado, fizemos todo o processo de ressonância magnética que tem na cena, todo o processo mesmo, de você aguardar na recepção do consultório, de você entrar para uma outra salinha para receber informações, de você entrar para falar com o médico, entrar na máquina, o barulho, tudo. Fizemos a mesma cena umas 3 vezes, com a mesma parte do corpo, porque tem cabeça, tronco, membro superior, membro inferior. Botei a mesma parte do corpo que ela iria precisar fazer ressonância magnética e nós fizemos. E o resultado foi incrível, porque Pô, que depois legal. ela fez a ressonância, me falou foi ótimo, passou muito rápido, não fiquei ansiosa. É bem parecido mesmo com a cena que a gente trabalhou. Então, eu tirei de letra. E eu tenho uma paciente brasileira que mora na França, que fazia aqui, antes de morar na França, fazia aqui para medo de avião, já está lá, quer continuar fazendo também. E quando ela veio a última vez visitar a família, de Amsterdã para a França, quando ela entrou no túnel, ela riu. E aí, tipo, marido, o que você tá rindo? Ela é igualzinho que eu trabalho com a Maria na realidade virtual.
Aí ela, Maria, tirei de letra. Era igualzinho, até a propaganda do HSBC. Ah, que Que legal. nesse tem a propaganda do HSBC, né? Que eles devem patrocinar. E ela falou assim, igualzinho, igualzinho, não senti nada, foi tranquilo, dormi durante o voo, porque eu já conhecia aquilo ali, era igualzinho que a gente trabalha na realidade Pô, que virtual. legal. Tu falou em ressonância magnética, eu sou uma pessoa que não posso falar da minha primeira experiência desse aparelho, porque a minha primeira experiência não me causou trauma, mas eu acho que se eu falar, vou causar trauma para muita gente, porque foi É, horrível. não, não Não, espalhe. foi horrível, sabe? Eu tinha um problema, daí fui fazer a ressonância e deu um problema lá, não com a máquina, comigo deu problema. Mas depois eu fiz outras também, mas tudo bem. Mas eu me lembrei agora, daí tu falou, me passou tudo na cabeça, ressonância magnética, é incrível o cérebro da gente, né? Tu falou ressonância magnética, eu me lembrei da cena, tudo que eu passei lá, sabe? Sim. Não, eu posso falar, é tranquilo. Eu tinha um problema na minha perna, e eles, daí para deixar bem imóvel, ela botou um cinto de couro, um cinto, e me amarrou, né? Amarrou na mesa para ficar bem imóvel. Daí ela disse assim: Olha, tu não pode se mexer, tá? Porque Uhum. se tu se mexer, dá problema lá, daí tem que fazer tudo de novo. Isso aí. Só que daí esse cinto, e eu tava com um aneurisma na minha perna na época lá. Esse cinto bateu bem aonde era o pico de dor. E a dor que eu Putz. estava sentindo era muito grande. E eu acho que ficou em 50 minutos para eu fazer. E teve uma parada. E na parada ela veio conversar comigo e eu disse assim: Olha, tem como tu soltar o cinto que está doendo muito? Ela disse assim: Não tem. E saiu. Cara, ela nem imaginava o que estava passando por mim, comigo ali. E eu aguentei a dor. Foi uma dor, era uma dor forte, mas era suportável. Quando acabou, aí meu pai, coitado, ele ficou apavorado. Meu pai já falecido, mas na época ele ficou apavorado. Quando acabou, ela liberou o cinto, eu fui botar meu pé no chão, a dor era tanta que ela encolheu minha perna na hora e eu não conseguia mais botar. E eu saí de cadeira de roda. Aí meu pai, meu Ah, Deus, meu filho entrou para fazer um exame andando e tá saindo de cadeira de roda, como? E eu comecei daí a chorar, mano, chorar da dor, a dor foi inacreditável. Aí me deram outro exame lá de graça, até pela coisa que aconteceu tudo. E ali eu acho que podia ter criado um trauma em mim, mas ainda não criou, que eu fiz outro. sim. E vou te falar, eu entendo as pessoas que têm trauma de ressonância magnética. É horrível, né? Ó, túmulozinho Chato. ruim, não, ó. Tu fica lá e fica aquela. Sim, Ô, sim. mano, não tem uma TV, não tem nada para tu ver. Tu fica ali, É. né? A pessoa e diz, ó, tu tem que Hoje, ficar imóvel, tu tem que ficar mas imóvel. assim, ele já está um pouquinho diferente, né? O tubo já não é todo fechado, então você já fica só com a parte que vai ser analisada realmente ali Ah, hoje o dentro, tubo é e assim, você né? consegue ficar. O tubo é assim É, hoje, né? isso É, a é, pessoa entra aqui, exatamente. né? Entra. Fica só a Antigamente parte era que. um. Tá louco, mano. Tá Mas louco. o que que acontece? Dependendo da parte que você vai fazer, imagina a cabeça. A cabeça eles precisam colocar uma proteção para Isso. você ficar assim. E aí, quem tem claustrofobia vai passar mal, porque a pessoa ela vai achar que ela não vai conseguir ter a visão periférica e ela vai passar mal. É igual o pessoal que está participando desse programa aí, o do The Masked Singer Brasil, que usa máscara. Tem pessoas que já falaram para mim, só de ver aquilo ali eu já estou passando mal, de me imaginar em algum momento dentro de um negócio daquele. Teve o Projota também no último Big Brother, ele passou de monstro, e quando ele botou a fantasia de monstro, logo depois ele teve uma crise de ansiedade, que todo mundo foi acudir, acolher, e aí a própria produção abriu buracos na lateral da fantasia, que é para quê? Para você conseguir expandir a sua visão. Porque se você fica com a sua visão muito assim, quem tem claustrofobia vai ativar. A pessoa vai ter toda a sensação fisiológica da ansiedade, que não é nada fácil de administrar. É muito ruim, muito ruim. Mas a realidade virtual eu trato para muita coisa. Olha, eu tenho medo de altura, medo de lugar fechado, elevador, Não, medo de altura. Eu tenho medo de altura, até porque eu sou um cara pesado e eu sei que qualquer coisinha que eu cair, mano,
eu vou me quebrar todo, tá entendendo? Eu vou me quebrar todo. Então, eu tenho essa coisa de subir em escada. Por exemplo, eu tenho uma tia super bem de saúde, ela era, e ela tinha os seus quase 70 anos. Pô, ela foi subir um degrau, que é a maldita escada de alumínio, que é o maior perigo para idoso. Ô, você que tem idoso em casa, pega essa escada de alumínio e joga fora. Ela é muito bamba, né? Não, e ela pegou, foi lavar uma janela, e caiu e quebrou a perna. E o problema da perna dela demorou 2 anos para ela resolver o problema, e ela morreu, porque daí veio uma sequência de coisas. E foi É, o é determinado, a gente pensa, difícil. pô, foi aquela escada, né? No momento da escada. É. Ô, Maria, foi muito top Mas conversar tem contigo. lugar de tem medo de altura, lugar fechado, avião, medo de fazer prova, ansiedade antes de fazer prova, de escuro, de tempestade, de dirigir, bullying, procedimentos médicos, como, por exemplo, injeção, que a galera que tem medo de injeção está sendo super exposto, né? Toda hora na televisão, no Facebook, no Instagram tem foto de alguém tomando injeção. Então, nós temos uma gama de possibilidades que a gente consegue trabalhar Que com a legal. realidade atual. Tá. Antes de mais nada, tu falou injeção, mas eu quero te falar uma coisa. Eu tinha medo de injeção. Não injeção de braço. Eu fiz umas cirurgias, não vou falar quantas, mas eu fiz umas 9. Oh, e eu tinha medo de ganhar a injeção hacker. A hacker, aquela na espinha, né? Por quê? Que 2 que eu passei, eu senti muita dor. Muita dor. E a última vez que eu fui fazer a cirurgia, e eu falei para o anestesista, cara, eu tenho muito medo de ganhar essa anestesia. Eu preferia a geral. Ele falou, cara, mas não tem por que dar geral em ti. É bobeira. Disse, não, cara, me doeu muito a última vez, cara. Doeu muito. Aí ele botou a mão no meu ombro e disse assim, mano, bem assim, pode confiar em mim. Tu não vai sentir dor. Inacreditável. Eu senti a Não, hack, não senti nada, cara. Eu só senti o dedo dele assim, porque ele colocou e eu senti daí o líquido, né? Aí tirou, e se sentisse alguma coisa, eu disse, tá, pode dar, né? Ele disse, não, já dei. Aí pronto. Ali foi o fator determinante para eu não ter mais medo da hack. Então, realmente, a gente viu outros vídeos aí, pessoas com medo de cirurgia, de injeção, né? Umas coisas injeção, e, de arrepiar, né? é, Imagina e a se todo esse pessoal injeção. resolve fazer consulta contigo, hein, Maria? Então, mas aí o da injeção, o que que acontece? O da injeção tem que ser presencial. Por quê? Porque por que que as pessoas desmaiam quando vão tomar a injeção? Por conta do nervo vago. O nervo vago, ele ajuda a diminuir o estresse, enfim, mas ele também tem essa questão de relaxamento, ele tem diversas funções para a gente. E aí, o que que acontece? Quando a gente trabalha medo de injeção, a gente precisa estimular o corpo, nosso tecido, a sentir a mesma experiência. Porque só da pessoa ver aquilo ali, não para a injeção não vai ser a mesma coisa. Entendi. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa que o atendimento seja presencial. E aí, o que que eu faço? Quando eu vinculo aqui no site a plataforma, né, o aplicativo, eu consigo ver o que a pessoa está observando. E aí, se a gente tem 4 possibilidades para procedimento, aquele picozinho no dedo para verificar diabetes, extração de sangue fácil e difícil e injeção. E aí, conforme o avatar fica ali naquela sala de espera e chama um, chama outro, chama um, chama outro, e não aparece o nome dele, quando aparece o nome dele, e isso sou eu que controlo, tá? Sou eu que controlo. E aí, quando ele entra, ele vai sentar, vai ter a movimentação da enfermeira, e a enfermeira vai pegar, vai passar o algodãozinho. Quando eu faço esse tipo de sessão, eu trago o algodão. Que aí eu molho ele para ele ficar geladinho, passo também. E aí, quando a enfermeira no avatar der a injeção, eu tenho essa caneta, que a ponta é super fina, e aí eu vou lá e aplico também.
Então, a pessoa ela precisa sentir esse estímulo, porque o nervo vago é um nervo, né? Então, ele vem desde aqui de baixo, da parte final do cérebro, e pega aí diversas interrupções, né? Possibilidades parasimpáticas do nosso corpo. Então, ele tem a função de um interruptor de desligamento desse mecanismo voluntário. Por isso que desligou a pessoa, desmaia na hora de tomar a injeção. E aí, para medo de injeção, a gente precisa que a pessoa receba uma experiência aqui. Uma experiência. Mas, de uma maneira geral, eu não comento que eu vou fazer isso, sabe? Eu falo, olha, eu trago coisas para fazer vocês entrarem mais ainda na cena. Então, se a pessoa está ali para receber a injeção, eu vou passar. Então, a pessoa ela vai sentir que eu estou passando alguma coisa, porque eu peço. Você precisa fazer o mesmo movimento que o avatar está fazendo. Se o avatar está sentado, você tem que estar sentado. Se o avatar está em pé, é bom que você fique em pé, para o seu cérebro se identificar ali naquele avatar. E aí, quando o avatar abre o bracinho, eu vou passar também. E aí, quando a enfermeira for fazer o sangue, eu vou aperto também. Porque ela tem a ponta muito fininha, não sei se dá para ver. Dá para ver. E aí eu utilizo ela como a minha injeção. Maria, que legal. Ô, Maria, então se o pessoal quiser te procurar no Rio de Janeiro, né? No Instagram tem como te procurar tranquilo, né? Lá tá como? Psicóloga Maria. Mas se Psicóloga... jogar Maria Lopes, vai encontrar meu site, todas as minhas redes sociais, Maria Lopes. Quero te agradecer pelo tempo, tá? Eu sei que para agradeço. ti o tempo é muito importante, para todos nós mas para você também o tempo é muito importante por ter esse bate-papo aqui com a gente, nesse canal que fala de insetos, de animais exóticos, mas eu fiz questão de convidar você também, porque muita gente que vê esse canal e que eu já ouvi, né, relatos de pessoas que têm pavor, né, de inseto. Não sei como é que ele cria, a mulher dele lá morre de medo. E eu te falei até de pessoas que deixaram de criar. Né? Eu nem sei o que é, tipo uma minhoquinha? Não. Não, o tenebre agora eu não tenho nenhum aqui, tá? É lá atrás. O tenebre é uma larva de um besouro, né? E eles usam muito para alimentação de animais exóticos, né? E para frango também hoje. E lá na Europa hoje eles estão usando a farinha para alimentação humana, né? De grilo também, né? Então a coisa está mudando, o mundo está mudando. Muito comum fazer o uso desses animais em algumas culturas. Isso mesmo. Então tá bom, Maria, muito obrigado, tá? Eu só para dar o toque aqui, peraí. Pessoal, fica ligado, hein? Eu já falei para vocês, né? Se inscreve aí e dá um like, vocês estão bem sem vergonha, vocês.